Bom, agora nós vamos falar sobre a nomenclatura dos ácidos oxácido. Como o nome já diz, oxácido, ele tem que ter a presença do quê? Do oxigênio. Então, ele tem que ter a presença do H, que vai significar ácido, mas também uma molécula de oxigênio. Então, oxiácido são ácidos que possuem oxigênio, beleza? Esses são os oxácidos. Então, para os oxácidos, eles vão possuir oxigênio. E como ficaria a nomenclatura desses óxidos ácidos? Então, por exemplo, ânions com terminação ito ficaria terminação oso. E ânions com terminação ato ficaria com terminação ico. Sai o ato, entra o ico. Então, há algumas exceções, mas é como eu falei, se a gente for abordar tudo da química, vocês vão ficar um pouco mais assim, como que eu posso falar? Vai ser mais abordado mais à frente, ou até em nível de faculdade e tal, tudo. Mas o que acontece? Vamos lá. Alguns exemplos. Então, aqui vocês têm um ânion nitrato. Tá? Se vocês têm um ânion nitrato, qual que é a final do nitrato? Não é uma terminação ato? Então, para ele ser um ácido, ele tem que ter um H, correto? Então, aqui ficaria a molécula HNO3. Então, H representa um ácido, você tem uma molécula de oxigênio, e você sabe que ele, a partir de agora, ele é um é um oxiácido. Então, como a terminação é ato, vai substituir por ico. Então, fica ácido nítrico. Tá vendo? Você substituiu o ato, pelo ico. Tá vendo aqui? Então, ânion nitrato, como ele tem agora uma molécula de ácido e ele e tem uma molécula de oxigênio, vai ficar ácido nítrico. Beleza? Ânion hipoclorito. Na forma ácida, ele vai ficar com HClO. Então, o ácido hipoclorito, qual que é o final dele? Não é a terminação ito? A terminação ito eu troco por oso, né? Então, vai ficar ácido hipocloroso. Aqui, ó, a gente substituiu o ito pelo oso. Só que lembra que eu falei que às vezes tem toda a regra, tem uma exceção? Quando a molécula apresenta um ou dois oxigênio, a terminação ela também vai ser oso. E quando a molécula de oxigênio apresenta 4 ou 3 oxigênio, a terminação também vai ser ico. Porque às vezes não precisa só ter ato e ito para poder substituir. Tá? Então, aqui também. Então, vamos lá, para vocês entenderem melhor. Aqui embaixo nós temos duas moléculas. No caso, se fosse só o Cl, seria o quê? A molécula de cloro. Correto? Se fosse só o Cl, vocês teriam uma molécula de cloro. Correto? Então, se fosse só assim a molécula, seria o quê? Cloro. Só que vocês perceberam que lá tem um íon H. Então, quando já tem esse íon H, a gente já sabe que é um ácido. Então, seria um ácido de cloro, né? Ou ácido cloreto. Tá? Só que você percebeu que lá além do Cl, ele tem o quê? Um oxigênio. Só que esse oxigênio está com carga 3. Se ele está com carga 3, a substituição dele vai ser por ico ou por oso? Lembra? Quando o oxigênio tiver de 4 a 3 cargas, a gente substitui por ico. Quando o oxigênio tiver menos de 3 cargas, 1 ou 2, a gente substitui por oso. Então, essa também é uma regra. Tá? Então, aqui você tem o quê?
um oxigênio com 3, certo? Com 3 cargas. Aqui, ó. Então, qual seria o nome desse ácido? Então, ele ficaria ácido cloroso ou clorico? Ou clórico? O que vocês acham? Ficaria ácido cloro ou clorico? Lembra? Quando faz a substituição por 3, a gente troca por ico. Então, ficaria ácido clorico. Ácido clórico. Ácido clórico. Beleza? Então, agora tentem fazer o número 2 de baixo. Qual que vocês acham que ele vai ficar? Ele vai virar o quê? Vamos lá? Então, você analisou, você tem um ácido, você tem um oxigênio. E esse oxigênio ele tem 2 cargas. Então, você já sabe que quando ele tem 2 cargas, ele vai ter a terminação oso. Então, no caso aqui, ele ficaria ácido o nome do elemento, que é cloro, só que a gente não tem a final oso, então vai ficar ácido cloroso. Esqueci do DO aqui, tá? Ácido cloroso. Então deu para entender essa parte? Então, um oxiácido é quando esse ácido ele tem uma molécula de oxigênio, tá? Um oxigênio. Se o ânion ele for terminado em ito, ele vai ser, a terminação dele será oso. E se o ânion tiver a terminação ato, será a terminação ico. Existem regras que vão abrir a exceção. Se tiver 4 moléculas ou 4 cargas ou 3 cargas no oxigênio, a substituição também muda, ficaria ico. Se tem de 1 a 2 cargas no oxigênio, a terminação também mudaria, ficaria oso. Deu para pegar essa regrinha aí, gente? Caso não deu, pode chamar, pode ficar tranquilo. Isso também vai, se cair, vai ser uma questãozinha ou outra, igualzinha essa aqui, tá? Então, podem ficar tranquilos em relação a isso. Tá? O importante é que deu para entender isso aí. Então, tá. Então, agora a gente vai para outras nomenclaturas. Tá ok? Bom, gente, para finalizar, a gente vai falar agora sobre bases ou hidróxidos, tá ok? Então, assim, ainda vai ficar faltando os sais, que a gente vai ver na próxima aula. Aí a gente finaliza a base inorgânica, né? E a gente vai entrar para os orgânicos, tá ok? Então, o que é a base? Então, a base, deixa eu pegar aqui a canetinha. A base ou hidróxido são substâncias bastante conhecidas no cotidiano. Também apresenta características próprias, tais como sabor adstringente, sensação de amargar a boca. Elas são muito utilizadas como indicadores químicos, devido à capacidade de mudar de cor. Quer ver onde tem uma base dessa, no caso? No papel de tornassol, né? Tem a fenolftaleína. Quando ela se interage com uma base, ela muda de cor. Porque as bases, meio aquoso, ou meio líquido, ela tem que liberar quem? Ela tem que liberar o íon OH-. Então ela vai liberar esse íon OH-, fazendo com que aquela sua base ou sua solução, ela fique mais base. Então no caso da fenolftaleína, que é um indicador do
pH, lembra aquele pHzinho que a gente já usou na aula de cosmético? Então, a fenolftaleína, né, que tem aquele papel de tornassol, ele muda de cor conforme ele entra em contato, tá ok? Então, qual que é a ideia da base de hidróxido? Então, a base, elas são substâncias capazes de neutralizar a ação do ácido. Então, por quê? Porque o ácido vai liberar H, o base vai liberar o H. Então, a base ela consegue neutralizar a ação do ácido. Então, suponhamos aí que você tem um creme que você está lá com pH 4. Você quer aumentar esse pH, você vai usar uma solução base. Por quê? Ao colocar essa solução base naquele seu creme que está meio ácido, você vai elevar o pH dele, tá? Deu para entender? E se você quiser diminuir o pH, deixar ele um pH mais ácido, você vai acrescentar algum outro ácido, por exemplo, ácido cítrico e por aí vai. Lembrando, a gente está seguindo o modelo de Arrhenius, tá? Existem outros modelos também, mas a gente vai seguir o de Arrhenius. O que o Arrhenius fala? Ele fala praticamente isso que eu acabei de falar para vocês, que a base ela é substâncias capazes de neutralizar a ação do ácido, porque a base ela libera quem? O ânion OH-, tá? Então ele vai se dissociar do cátion, liberando quem? O OH- na solução. Então, para a base, também se aplica a teoria de Arrhenius, porém com a diferença que toda substância dissolvida em água, ela libera o ânion OH. Então, aqui a gente tem, aqui para vocês verem, o NH3. Em meio líquido, na água, o que vai acontecer? O NH3 em água, ele vai se ele vai se desassociar, ele vai se separar. Então, o que acontece? Ele vai virar o quê? Uma molécula NH4. Tá ok? Deu para entender? Ou então, por exemplo, para ficar mais fácil para vocês, você tem uma molécula NaOH. Então, toda vez que tiver esse OH no conceito de inorgânico, ele vai ser o que? Uma hidroxila, beleza? Quando está em meio de água, qual vai ser a tendência? Eles se separarem. Então, o cátion vai se separar do ânion, tá? E o ânion vai para onde? O ânion vai para a forma, para o meio líquido. Deu para entender? Então, eles se separam, tá? Para efeito de comparação, o que a gente pode colocar? A água, ela possui o quê? Um pH neutro. Portanto, ela vai possuir qual pH? Se ela é um pH neutro? É um pH 7, tá? Enquanto o vinagre, se você pegar o vinagre de vinho, por exemplo, ele vai possuir o quê? Um pH aproximado aí de 2,5, né? Então, se você colocar no papel, ele é muito ácido. E a soda cáustica, que é corrosivo, né? Ela é conhecida por desentupir pia, aquele desentupidor de diabo verde. Ela é o que? Ela é uma base forte. Ela possui um pH entre 14. Então, para você ver, você pensa que a soda cáustica é um ácido, mas ela não é um ácido. Ela é uma base forte, porque ela tem um pH 14. Então, ou seja, ela é o extremo da base, tá? Então, por isso que ela corrói. Não é porque ele é um ácido, tá ok? Bom, para a nomenclatura da base, a gente vai fazer o quê? A gente vai sempre usar a palavra hidróxido seguido do nome do cátion. Então, você vai colocar o hidróxido seguido do cátion. Então, por exemplo, aqui, você tem NaOH. A gente sabe que o OH vai ser uma base, que vai ser representado pelo nome de hidróxido. Ainda vou conseguir escrever com essa caneta rápido. Hidróxido.
E qual que é o cátion dessa molécula? Não é o Na? O Na o que é na tabela periódica? Qual que é o nome do Na? É sódio, não é? Então vai ficar hidróxido de sódio. Agora eu quero que vocês dêem um pause no vídeo e que vocês tentem fazer esses dois que estão embaixo. Pausou o vídeo? Conseguiu fazer? Então, o Mg, ele é o que? Ele é o magnésio. É um cátion magnésio. Então, ele vai ficar como? Hidróxido Gente, desculpa para escrever aqui, tá demais. Hidróxido do que? De magnésio. Escrever assim que eu acho mais rápido. Hidróxido de magnésio. O terceiro, desculpa, é um cálcio. Vai ficar como? Hidróxido de cálcio. Eba, professor, já consigo tirar 10 na prova, né? Só que aí, o que acontece? No caso da base, ela é também que nem o ácido. Só que na hora, vocês vão ver que tem a possibilidade de colocar outros nomes também. Então, ela vai depender do número do NOx. O que seria esse número do NOx? Seria o número de oxidação. Tá? Então, devido a esse número de oxidação, ela tem outra forma de escrever também, que nem a gente viu nos ácidos. Os ácidos, eles também sofrem esse processo de NOx, que é o número de oxidação. Só que lá eu ensinei aquele macetinho, tudo para vocês verem como que vocês poderiam fazer, né? A base, ela vai seguir a mesma coisa. Então, a base, ela pode ser escrita também de outro jeito, em duas nomenclaturas da base. Então, o que acontece? O hidróxido, quando a gente tem o hidróxido, né, parte do nome, mais o sufixo. Então, quando o NOx, quando o número de oxidação for maior que 2, né, desculpa, quando o número de NOx for maior que 2, é isso mesmo, o número de oxidação for maior que 2, a gente vai colocar o sufixo ico. E quando o NOx for menor que 3, no caso 2, a gente colocará o terminação oso. Vocês vão entender agora. Então, aqui a gente tem o número de NOx. Tá? Então, a gente tem aqui o número de NOx dos dois. Só que lembra que eu falei que tem outra forma de escrever também? Quando você encontra essas duas formas, ela existe uma outra forma também, que você pode escrever como? Você colocar o nome hidróxido, né? O nome do elemento, né? Mais o NOx em algarismo romano. Nossa, professor, confundiu tudo, agora o senhor me lascou. Eu já detestava a química, eu vou detestar ainda mais, né? Mas calma, gente, como vai ficar? Então vamos lá. Primeiro eu vou fazer esse aqui nesse módulo aqui, tá? Então o que acontece? Você tem um ferro que ele tem um NOx 3, o número de oxidação dele é 3, beleza? Como que ficaria esse composto escrito dessa forma aqui? Então, você colocaria a primeira coisa, seria o quê? Hidróxido
Né? Lembra? Ó, primeiro vem o nome. Hidróxido. Por que hidróxido, professor? Lembra do OH? Então ficaria hidróxido. Mais o nome do elemento. Qual que é o nome do elemento? Não é o ferro? Então ficaria hidróxido de ferro. Hidróxido de ferro. Só que o que acontece? Só isso aqui seria fácil? Seria. Só que eu tenho que apresentar o número de NOx, o número de oxidação. Quantas oxidações ele está fazendo? Ele está fazendo 3 oxidação. Então eu colocaria hidróxido de ferro. Qual que eu tenho que representar? Em número romano. Então ficaria hidróxido de ferro 3. Complicado? Ou ficou fácil? Se eu fosse escrever desse jeito aqui, tá ok? Vai considerar? Pô, vou considerar sim. Então, por exemplo, prestem bem atenção. Eu posso dar essa molécula na prova e pedir para vocês escreverem o nome dela. Então, vocês vão falar que é uma base, suponhamos aí, que ela é o hidróxido de ferro, só que não pode esquecer de colocar o número de oxidação. Se fosse 4, você colocaria 4. Se fosse 5, você colocaria 5, tal, tudo. Beleza? Agora a gente vai pegar e vai aprender a escrever se eu quisesse escrever desse jeito aqui. Agora, tá? Então, eu vou escrever desse jeito aqui, ó. Como ficaria? Deixa eu pegar aqui a canetinha. Aqui. Então, a gente vai seguir agora o primeiro lá de cima, tá? Então, o primeiro, o que a gente tem que fazer? Colocar hidróxido, né? Hidróxido. Mais o que? Mais uma parte do nome. Como vocês podem estar vendo aqui, ó. Uma parte do nome. Eu sei que ele é um cátion, ele é de ferro. Então, o que vai acontecer? Hidróxido de... Vou colocar ferro? Não. Vou colocar só os dois R. Ferro. Aí, lembra que eu falei, quando ele apresenta dois números de NOx, né? Quando ele apresenta dois números de NOx, ele é um número menor, né? E quando ele apresenta 3 números de NOx, ele é maior. Então, se ele, o número de NOx, número de oxidação é 3, eu colocaria o final, o sufixo ico, ou colocaria o sufixo oso. Nesse caso aqui que a gente tem o número de NOx 3. Lembrando, o número de NOx menor é o 2. Acima de 3 já consideramos número de NOx maior. Tá ok? Então, o que a gente colocaria aqui? Então, ficaria hidróxido férrico. Lembra por que o número de NOx não é 3? Então, a gente colocaria hidróxido férrico. Beleza? Deu para entender essa parte? Então, já que vocês entenderam, eu quero que vocês agora façam o de baixo, colocando os dois nomes. Tá?
Vou dar um tempo para vocês ir fazendo. Se vocês quiserem pausar o vídeo, vocês pausem. Enquanto eu estou só preparando e arrumando aqui. Então vocês podem pausar, que eu acabei apagando aqui também. Então pause e tentem fazer seguindo o modelo de cima. Então ele vai mudar pouca coisa, né? Lembra, NOx maior é 3, 4, 5, 6 e por aí vai o NOx, número de oxidação. Quando ele é número 2, ele é menor. Então vocês sempre têm que olhar. Eu quero que vocês escrevam dos dois modos. Tanto desse aqui, quanto desse aqui. Beleza? Pause o vídeo para vocês poderem fazer. Então vamos lá? Vocês pausaram, vocês fizeram. Então vamos lá. Ferro 2. Eu vou fazer ele nesse modelo primeiro. Tá? Então aqui nesse modelo primeiro ele pede que eu coloque o hidróxido, né, para representar que ele é uma base. Hidróxido mais o elemento. Qual que é o elemento? Ferro. Então, hidróxido de ferro. Só que eu tenho que representar o número de oxidação. O número de oxidação eu tenho que apresentar em logaritmo romano. Hidróxido de ferro. Quanto número de oxidação ele tem? 2. Então vai ficar hidróxido de ferro 2. Tá ok? Agora eu quero que vocês apresentem para mim ele nesta forma agora aqui, ó. Então a gente vai fazer embaixo. O que eu vou ter que colocar? O sufixo, né? Oh, desculpa. Vou ter que colocar hidróxido para representar que ele é uma base. Hidróxido, né? Mais parte do nome, no caso aqui, ferro. Então ficaria só ferro com 2 R ou com 2 R. Hidróxido, ferro. Deixa eu apagar esse R aqui que saiu feio. Hidróxido de ferro. Só que agora eu tenho que ver o que? O sufixo. Lembra? Oso é quando é menor, no caso quando é só 2. E ico quando é maior que 3. Então o número de oxidação aqui, ele é o que? É 2. Então vai ficar o que? Hidróxido ferroso. Aí vocês vão me perguntar, professor, aí quando é aqui eu não preciso identificar o número de oxidação, porque você já está falando que é ferroso. Professor, se tivesse só um número de oxidação, quando ele tiver um número de oxidação, você não vai precisar colocar nada disso. Quando ele tiver apenas um número de oxidação, que nem aqui, ó, ele vai ficar igual o slide que a gente viu anterior. Vai ficar o quê? Apenas o nome, que seria hidróxido, mais o nome do elemento. Hidróxido mais o nome do elemento, que é sódio. Você não precisaria fazer mais nada, colocar ferroso, colocar
número de oxidação, nada. Tá? Então ele ficaria igual o slide anterior. Bom, gente, eu acho que para vocês eram esses dois tipos de nomenclatura que eu teria que passar hoje. Vai ficar faltando só as dos sais, que a gente vai ver na próxima aula. E na próxima aula também nós começamos a ver os compostos orgânicos. Tá? Então, desde já agradeço a todos. Espero que aproveitem bem a aula. E obrigado e tenham uma boa noite. Qualquer coisa, pode me chamar no WhatsApp que eu tiro as dúvidas também. Ou quiser chamar por videoconferência, a gente também tira a dúvida, tá ok? Então, desde já, muito obrigado. Espero que tenha dado para entender a matéria.